Então aqui nós temos o aspecto da laringe. A laringe, como eu falei, ela fica na parte anterior, superficial ou subcutânea do pescoço, na região mediana, e ela é formada por um conjunto de cartilagens que aparecem aqui com essa coloração azul. Nós temos essa mais superior, em formato de folha, que é a cartilagem epiglote. Essa maior, como se fosse um livro aberto, é chamada de cartilagem tireoide. E essa menor, mais inferior, em formato de anel, é chamada de cartilagem cricoide. Essas três cartilagens, elas são unidas por membranas, o que fazem então a estrutura da laringe. A cartilagem epiglote, ela faz a oclusão da abertura da laringe, que é chamado de ádito da laringe, durante aquele processo da deglutição, impedindo que os alimentos ou que o bolo alimentar penetre nas vias aéreas. A cartilagem tireoide forma a maior parte da estrutura da laringe e a cartilagem cricoide forma a base da laringe. A cartilagem tireoide, ela faz uma protuberância aqui na região anterior mediana do pescoço, que você consegue palpar facilmente. Essa protuberância, ela então se movimenta à medida que você fala, acompanhando o processo de fonação, e também durante a deglutição, acompanhando aquele processo de fechamento e de elevação da laringe durante essa função. Na parte anterior inferior da laringe, nós encontramos fixada nessa região uma glândula que é chamada de glândula tireoide, que fica também subcutaneamente na região anterior mediana do pescoço. A cartilagem tireoide, ela faz parte dos órgãos que compõem o sistema endócrino, que a gente vai estudar mais posteriormente. Bom, dentro da cavidade da laringe, nós encontramos um conjunto de pequenas pregas transversais. Essas pregas são revestidas pela mucosa respiratória da cavidade da laringe. As superiores, as duas pregas superiores, são chamadas de pregas vestibulares, e as duas pregas transversais inferiores são chamadas de pregas vocais. As pregas vestibulares, elas são fixas, elas não se movimentam, por isso são chamadas também de pregas vocais falsas. E as inferiores, elas fazem um movimento de abertura e fechamento, e são chamadas então de pregas vocais, ou pregas vocais verdadeiras, que é o que se conhece popularmente como cordas vocais. Então, quando o ar passa entre essas pregas, elas fazem esse movimento de abertura e fechamento, e aí a passagem do ar por esse espaço provoca então a emissão de sons, que é o que nós conhecemos então como processo de fonação, que é executado pela laringe. Se as pregas estão mais fechadas, esse som se torna mais agudo, mais fino. Se elas estão mais abertas, o som é mais grosso, mais grave. E elas então ficam fazendo esse movimento durante a passagem de ar entre elas, o que dá então a produção de sons, que é o que nós chamamos de fonação. As pregas superiores, elas são fixas e são chamadas então de pregas vestibulares ou pregas vocais falsas. A cavidade da laringe, então, ela é dividida em três porções. O ádito da laringe, que é a sua abertura superior. A região glótica, ou glote, ou simplesmente glote, que é essa região que fica entre as pregas vocais. E a cavidade infraglótica, a parte que fica abaixo das pregas vocais. Existe um fenômeno patológico muito conhecido, que é o chamado edema de glote. O edema de glote é uma obstrução das vias aéreas ao nível da laringe, quando você tem uma reação alérgica forte no corpo. Essa reação pode ser
medicamentos, a anestésicos e também a fatores alérgicos ambientais. Nessas reações alérgicas, a mucosa respiratória ela inflama, ela fica edemaciada, mais grossa. E como essa região glótica ela é muito estreita, então o edema desse tecido faz com que então essa região sofra uma oclusão. E aí a pessoa tem uma obstrução das vias aéreas devido à obstrução dessa região. Por isso que é chamado de edema de glote, porque ocorre exatamente com a obstrução da região glótica, da porção glótica ou simplesmente da glote da laringe.